Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas. Nesse vídeo nós vamos criar junto uma planilha para a gestão de contratos, que é esse modelo aqui, onde nós temos o controle de dias a vencer, alguns cards ali mostrando a quantidade total de contrato, o valor vigente, enfim, vai ser bem legal. E se você gosta de Excel, na descrição desse vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Bora pro vídeo? Então aqui em uma planilha em branco, eu já deixei aqui definido algumas colunas para nós trabalharmos a planilha de contrato. E as colunas são qual que é o número do contrato, a data da assinatura, quem que é o cliente, a descrição desse contrato, qual que é o valor, a data da vigência, a duração em meses, a gente vai calcular qual que vai ser o vencimento, quantos dias faltam para vencer esse contrato e qual que é o status dele. Então, com essas colunas definidas, eu vou inserir alguns dados para nós ganharmos tempo. Então, eu preenchi aqui com algumas informações, alguns contratos, algumas datas de assinatura, quem são os clientes, né, a descrição desses contratos, o valor e qual que é a data da vigência. E aí qual que é o primeiro passo que eu vou fazer aqui para ficar um pouco mais profissional e fácil para trabalhar também com essa nossa planilha. Eu vou selecionar esse intervalo de dados e vou transformar essa informação em tabela para o Excel. Para fazer isso, eu vou vir aqui no menu superior, na opção de inserir, e vou inserir aqui a opção de tabela. Inserindo, ele pegou aqui para confirmar, né, qual que é o período, eu dou um OK e ele já transformou essa informação em tabela. Porém, eu vou escolher aqui uma outra cor, né, um outro design para minha tabela, pegando um modelo um pouco mais limpo aqui. Vou pegar este modelo da nossa tabela. Um outro ponto que eu acho legal também aqui na coluna de número do contrato, dá para nós padronizarmos a quantidade de caracteres, adicionando 0 na frente caso não dê a quantidade. Vou explicar isso melhor. Eu vou vir aqui em formatar e em personalizado, eu vou definir que o padrão da numeração do meu contrato vai ser 8 zeros. Então, eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou confirmar com OK, acho que foi muito, eu vou diminuir um pouco aqui, vou deixar com 6. Vou confirmar com OK. Então, aqui fica mais padronizado essa coluna quando você define a quantidade de números que você trabalha num contrato, né? Fica mais visual também. Então, aqui eu tenho o número do contrato, qual que é a data da assinatura. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou formatar esse valor aqui, que é o valor do contrato, em monetário, tá? E eu vou fazer o cálculo com base na duração em meses. Então, eu vou preencher essa coluna de meses, preencher aqui com a quantidade de meses. Então, qual que é a forma que nós vamos utilizar para encontrar qual que é a data de vencimento? Eu vou colocar aqui a função igual a data M e vou abrir o parênteses. Eu vou definir qual que é a data inicial do meu contrato, no caso, a data da vigência, ponto e vírgula, e qual que é a data de duração, né? No caso, quantos meses de duração. Nesse caso aqui é 12 meses, eu fecho o parênteses. E se você observar, né, quando a gente trabalha com tabela no Excel, né, quando eu transformo esse intervalo em tabela, ele passa a mudar aqui a referência, ele não mostra exatamente G5 ou H5, que é a referência dessas células, mas sim essa referência das linhas e colunas da minha tabela definida para Excel. Então eu fecho aqui, ele já calculou para todas as linhas, né, todos os contratos, qual que é a data do vencimento com base na quantidade de mês. Se eu colocar aqui, alterar aqui os meses, ele já altera aqui também qual que é a data do vencimento. Agora, para nós calcularmos a quantidade de dias que falta para vencer esse contrato, eu vou vir aqui na coluna dias e vou colocar aqui igual a data do vencimento, né, do meu contrato, menos o dia de hoje. Então, hoje eu chamo com a função hoje, abro, fecho parênteses e vou dar um Enter aqui e ele vai calcular em dias para mim aqui quantos dias faltam para vencer. Porém, ele trouxe no formato de datas, né? Então, eu vou selecionar esse intervalo, vir em formatar célula e na formatação eu vou colocar como geral e confirmar com um OK. E aqui ele trouxe para mim, então, a quantidade de dias que faltam para vencer. Eu vou voltar aqui para 12, esse contrato aqui. Então, eu tenho que esse primeiro contrato falta 66 dias para vencer. O contrato de baixo já venceu há 37 dias, esse falta 14. E esse aqui falta 339 e assim por diante. Nós temos calculado quantos dias faltam para vencer cada um desses contratos. E na coluna status eu vou criar uma verificação para ver se esse contrato está vencido, próximo de vencer, ou se está vigente, né? Então, para fazer isso, nós vamos utilizar a função C, vou colocar aqui igual a C, abro o parênteses, vou selecionar o valor de dias, né? E a primeira verificação vai ser se esse valor é menor do que 0. Caso isso ocorra, né, ponto vírgula, então, se o valor for verdadeiro, eu vou retornar aqui com o texto vencido.
vencido entre aspas duplas, né? Ponto e vírgula. E agora eu vou ter que adicionar uma outra função C, porque eu vou aninhar essa função C, porque eu preciso de 3 verificações, né? Então eu vou colocar mais um C e vou verificar se o dia, né? Esse aqui dia, é menor ou igual a 30 dias. Ponto e vírgula. Caso isso ocorra, a palavra a retornar vai ser próximo, vou abreviar próximo aqui, de vencer. Porque vencer. Essa vai ser a palavra que nós vamos utilizar. E ponto e vírgula agora, caso não seja nem menor do que 0 e nem menor do que 30, então esse contrato estará vigente. Essa vai ser a palavra que a gente vai trabalhar caso isso ocorra. Vou dar um Enter aqui, ele vai pedir só para fechar os parênteses, né? Faltou um parênteses aqui no final, agora sim eu dou um Enter. E aí ele verificou que, no caso desse primeiro contrato, eu tenho um vencimento em 4 de fevereiro de 2024, então falta 66 dias, ele está vigente porque está acima de 30, né? Esse já está negativo os dias, então está vencido, e esse com 14 dias ele está próximo de vencer. Agora, né, o que a gente vai fazer? A gente pode adicionar alguns elementos, né, mais visuais, por exemplo, ícones ou cores. Então, para fazer isso, eu vou selecionar aqui esse intervalo de dias, vou vir aqui em formatação condicional e em conjunto de ícones e vou trabalhar com esse semáforo aqui, essas cores do semáforo. Selecionei essa formatação, agora eu volto em formatação, vou em gerenciar regras, a formatação está aqui criada, eu vou em editar regra para alterar aqui, né? Então, na edição desta regra, o primeiro valor que eu vou alterar aqui é o tipo de porcentagem para número, tá? A gente vai trabalhar com número, não com porcentagem. E aqui, para verde, né, para quando o sinal for verde, eu quero que seja maior ou igual a 30. Vamos pôr só maior aqui, maior que 30. Quando for menor ou igual a 30, e até o 1, né? Então, se ele for de 1 até 30, ele vai ficar na cor amarela, porque está próximo de vencer. Caso contrário, se for menor do que 1, vai ser 0 ou menos que 0, então ele ficará na cor vermelha. Vou confirmar com um OK aqui. E aí ele já está, né, respeitando essa regra. Observe que esse que está com 66 dias vigente está verde, o vencido vermelho e o próximo de vencer amarelo. Para ficar mais visual ainda, nós podemos também formatar essa palavra, né? Então eu vou selecionar esse intervalo e vou criar uma regra, né, para realçar toda vez que o valor da célula for igual à palavra vigente. Então vigente eu vou escolher a cor aqui verde, nessa formatação pronta verde, confirmo com OK. Crio novamente uma outra regra. Quando for igual a vencido, aí eu posso manter esse vermelho que está aqui mesmo como sugestão, dou um OK e crio uma última regra para quando for igual a próximo de vencer, né? Próximo vencer. E aí a gente vai trabalhar com essa cor amarela, né? Confirma com OK. E aqui está, então, bem mais visual, né, o nosso controle de contratos, mostrando qual que é o real status de cada uma dessas linhas de contrato. Que mais que nós podemos adicionar aqui para encorpar assim, a gestão desse contrato e trazer mais informação relevante, né? Então, para uma gestão de contrato, né, seria interessante nós sabermos quantos contratos estão vencidos, quantos contratos estão em aberto e assim fazer uma contagem geral, né? Então, para fazer isso, nós vamos utilizar aqui uma função de contagem, porque nesse caso nós estamos trabalhando apenas com 8 contratos. Imagina que nós estamos trabalhando com 30, 40 contratos, então essa contagem faz muito sentido. Então, a primeira função que eu vou fazer aqui vai ser a contagem dos vigentes, né? Então, vamos lá, igual conte.c, vou fazer o conte.c, eu vou selecionar o intervalo da coluna de status e quando a gente trabalha com tabela, aí vai uma dica, né? Se eu estou trabalhando com tabela já definida, eu posso digitar o nome dessa tabela, nesse caso aqui é a tabela 2, tá? Vou confirmar com uma tabela 2, observe que ele já selecionou a tabela aqui. E aí, com o colchetes, eu consigo passar o nome da coluna dessa tabela que eu quero trabalhar. Então, nesse caso, eu quero verificar a coluna de status. Então, eu tenho aqui a opção de status, dou 2 cliques nela. Então, dentro da tabela 2, na coluna status, vou confirmar aqui, ponto e vírgula, eu quero fazer uma contagem com base no critério do que ele encontrar a palavra vigente. Vigente, olha só. Vou colocar aqui a palavra vigente e vou fechar o meu parênteses. E vou confirmar aqui. Então, ele encontrou 6 contratos que estão no status de vigente. Porém, também devo considerar os contratos que estão próximos de vencer, porque eles também estão vigentes, né? Então, eu posso voltar na minha fórmula aqui, eu vou copiar exatamente a mesma fórmula, vou dar um mais, né, para somar com quem? Com a mesma fórmula, conte C, tabela 2, na coluna status, porém, contando também agora a palavra, ou o conjunto de palavras, né, próximo de vencer.
Aí eu consigo fazer a contagem dos dois status que indica para mim a quantidade total de contratos vigentes. Agora a gente vai fazer uma verificação para ver quantos contratos vencidos nós temos. Então, igual cont.c, vem aqui no cont.c. Então lembra que a gente pode fazer a referência tanto digitando tabela, qual que é a coluna que nós queremos, ou então se você passar com o mouse no cabeçalho, a hora que aparecer esta seta preta indicando para baixo, também é a seleção da coluna. Se eu clicar aqui, olha só, ele fez a mesma referência à tabela 2, status. Também é uma forma de você conseguir selecionar aí qual que é a coluna que você quer fazer a verificação. Então, Ctrl+C, na coluna de status, agora a palavra vencido. Vou fechar o parênteses aqui e vou confirmar com OK. Então, eu tenho 7 contratos vigentes e 1 contrato vencido. Tá? E uma última informação que eu vou querer aqui é saber quanto em reais que eu tenho ainda na minha gestão de contratos vigentes, somente os contratos vigentes, tá? Então, novamente, como que a gente consegue fazer essa contagem? Agora uma soma, na verdade, né? A gente vai somar. Então, vamos fazer aqui um soma C, tá? Soma C. Eu vou somar aqui, nesse caso, de novo, no intervalo da coluna status, a palavra vigente, entre aspas, ponto e vírgula, e agora eu só preciso passar o intervalo de soma, né, que vai ser a coluna de valor. Vou confirmar com o Enter, ele trouxe 80.130, né? E seria o valor somando desses contratos vigentes, mas novamente preciso adicionar o próximo a vencer. Para fazer isso eu vou novamente copiar exatamente a mesma fórmula e somar ela com a soma da palavra próximo, né? Próximo de vencer. E vou dar um Enter e agora sim eu tenho a somatória total. Porém, visualmente, né, novamente, né, o visual ele é sempre muito importante, né, dentro de uma gestão, dentro de uma planilha de controle. Então, eu não vou deixar esses valores soltos aqui em cima, né? Vamos deixar ele mais apresentável aqui na nossa planilha. E eu gosto de utilizar aqui o conceito de cards, tá? Eu vou inserir uma forma, né? Essa forma vai representar um card. Eu peguei o quadrado com os cantos arredondados. Eu vou selecionar aqui, desenhar ele na minha planilha. Vou pintar ele nessa cor cinza, vou deixar ele sem nenhum contorno e vou dar um leve efeito de sombra no meu card. Tá? Aqui eu vou só dimensionar ele melhor e assim vai ficar, olha só, vai ficar assim o nosso card. Agora eu só preciso adicionar informação dentro dele. Então, a primeira informação que eu quero colocar dentro desse card é a quantidade de contratos vigentes. Então, eu seleciono esta forma, vou aqui na barra de fórmulas, coloco igual e seleciono esse valor de 7. Então, esse valor agora foi atribuído dentro do meu card. E eu posso simplesmente alinhar ele, né? Página inicial, eu vou alinhar ele aqui abaixo, tá? E centralizar. E vou mover ele aqui para cima desse valor de 7 e ele vai ficar aqui em cima. Então, 7 contratos. Vou até adicionar um negrito. Mas também não vou deixar assim, né? Vamos adicionar um rótulo aqui, né? Eu vou pegar aqui um elemento de texto. Vou ir inserir uma caixa de texto. E vou colocar aqui o que significa isso, né? Então, vamos pôr contratos. Opa, só ver. Contratos vigentes. Esse vai ser o texto. Como é um rótulo, eu posso deixar uma fonte bem menor ali só para a gente enxergar e deixar ele também sem nenhum fundo e sem nenhum contorno. E vou dar uma cor aqui para ele de um cinza um pouco mais clarinho assim, ó, para ficar só sobrepondo ali o valor. Olha só, contratos vigentes. Eu tenho 7 contratos. Para finalizar, eu ainda posso pegar esse ícone de contratos, vou copiar ele aqui, ó, e vou mover ele aqui em cima do meu card. E posso até pintá-lo aqui numa cor que representa contratos ativos, né? Talvez podemos colocar aqui uma cor verde, ó, aqui que vocês acham, ó. Contrato vigentes, temos 7 contratos. Legal, né? Então vamos agora copiar esse card e vou vir na barra de fórmula e vou selecionar a contagem de vencidos. Selecionei aqui agora os vencidos, vou dimensionar aqui e esse rótulo de texto eu copio também. E vou mover para dentro desse outro card. Aqui vai ser os vencidos. E posso também colocar um contratinho aqui, porém agora na cor vermelha, mostrando a quantidade de contratos vencidos. E por último, vamos criar aqui um card para o valor total de contratos vigentes. Vou pegar aqui, selecionar o valor. O legal é que se eu formatar a célula, a formatação vem para dentro do card, então vou formatar aquele valor da célula como reais. E aí vou mover para dentro do card aqui. E só colocar aqui também o meu rótulo. Vamos por aqui como valor total. O valor total. Certo, pessoal? Então aqui nós temos a nossa planilha para gestão de contratos, né? Vamos adicionar um contrato aqui, verificar se a planilha vai contabilizar. Vou adicionar um novo contrato aqui. Vou copiar a informação de cima mesmo. Vamos por um valor de R$5.000.
ele ainda não contabilizou lá no total, porque ele não está com status de vigente. Lembra que está contando só os vigentes, né? E aí precisa definir uma data de contrato. Digamos que vai vencer dia 1/7 de 2024. E a duração dele vai ser de 6 meses. Então, o vencimento desse contrato é dia 1/1 de 2025. Então, nós temos essa quantidade de dia, adicionou um novo vigente, já contou lá em cima, e o valor dele também já foi agregado lá em cima no nosso contrato, beleza? E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha. Na descrição do vídeo eu vou deixar tanto o link para você conhecer o nosso curso de Excel completo, quanto o link também para você poder baixar essa planilha e utilizar aí no seu dia a dia. Beleza? Até a próxima!